Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Sociedade Aberta, a sua roda de conversa semanal de temas de interesse das famílias. Hoje destacamos a igualdade e equidade de género e temos como convidados Bruno Delgado, é psicólogo, e também connosco está Janice da Graça, ela é alquimista de gente e também formada em políticas sociais, portanto politóloga. Boa tarde, Janice. Boa tarde. Boa tarde também, Bruno, no caso, Bruno Delgado. Boa tarde. E nesta edição, o programa Sociedade Aberta associa-se ao Fórum Cabo Verde, uma ONG independente que tem como objetivo contribuir para o reforço das diversas entidades da sociedade civil através de ações concertadas e da promoção da sua participação no desenvolvimento socioeconómico de Cabo Verde. Ao longo deste programa temos alguns depoimentos de pessoas que nós recolhemos na rua, mas você também, já sabe, vai poder participar, é só ligar para 594 9714, 594 9714, pode inscrever agora mesmo, só dá um toque para este número de telefone e a nossa assistente da produção vai retornar a ligação e vai poder participar. Também, se quiser, pode na nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta, lá mesmo pode deixar as suas questões. Também, ainda, se quiser, pode assistir este programa através da página da RTC, é mesmo na rtc.tcv/direto e vai poder assistir ao programa Sociedade Aberta. Lembramos que hoje o nosso tema de conversa é igualdade e equidade de género. Portanto, você é chamado a participar neste programa. É só ligar para 594 9714, 594 9714 ou através da nossa página no Facebook. Pode também enviar questões, fazer comentários e vamos partilhar aqui com os nossos convidados. Começamos por si, Bruno Delgado, enquanto psicólogo, para nos explicar o que é isso de igualdade e equidade de género. Primeiramente, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, Sociedade Aberta e a pessoa do Odair. Para começar, igualdade de género, é melhor começar pelo termo igualdade, certo? Uhum. Igualdade significa todos termos os mesmos direitos, igualdade de direitos, igualdades, por exemplo, em termos de remuneração, igualdades de lugar social, onde cada um pode ocupar, o homem e a mulher. E dentro dessas configurações de género existe não só homem e mulher, mas outras questões que vamos discutir aqui, que são a diversidade dentro das questões de género. Então a igualdade é um ponto de partida para que todos estejam em ponto de igualdade. Os mesmos direitos, em termos de poder, que os dois, no caso o sexo feminino e o masculino, estamos a falar aqui, estejam no mesmo patamar de poder social. Agora, na prática, para que isso aconteça, é preciso que haja equidade, que já é um termo que traz um pouco de uma questão também do valor em termos de justiça. Ou seja, já traz uma questão. Os homens e as mulheres, essa é uma grande questão, porque os homens e as mulheres não são iguais. São diferentes, enquanto ser biológico, são diferentes. Então, quando falamos de igualdade, não quer dizer que todos vão ser iguais. Então, para entender esse conceito de igualdade, onde todos têm os mesmos direitos, sendo diferentes, é preciso trazer o conceito da equidade, onde, mesmo sendo diferentes, é possível que todos tenham justiça. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, para ser mais fácil, né? Por exemplo, quando vai ter se calhar, no exército, por exemplo, tem o teste de aptidão física, por exemplo. Os homens e mulheres têm uma constituição física diferente. Muito provavelmente, quando participam do mesmo teste físico, os homens vão sobrepor em algumas áreas físicas. Mas isso não quer dizer que os homens sejam mais fortes ou mais que as mulheres. Só são diferentes, certo? Então, equidade seria perceber essas diferenças e, mesmo assim, fazer com que esses testes sejam desafiadores para os dois na medida da sua especialidade ou especificidade. Deu para compreender? Deu sim, espero também que as pessoas lá em casa tenham percebido. Vamos ouvir também, teria mais alguma coisa a acrescentar neste aspecto da igualdade e equidade de género? Antes de mais, boa tarde e obrigada pelo convite. Boa tarde lá para casa também, a quem nos está a acompanhar hoje. É sempre um prazer estar aqui. Eu acho que o mais interessante
a notar de imediato, quando nós fazemos portanto, explicação do que é igualdade e equidade, é termos essa noção de que muita gente acredita que são termos sinónimos, não é? E sendo que o Bruno já falou um bocadinho sobre a questão de género, portanto, género não, como um construto social, portanto, género, um conjunto de características que nós acabamos por assumir, mas que são muito forjadas naquilo que é a relação social, não é? Então, quando nós falamos de igualdade, na verdade nós temos que ter noção que todos os seres humanos nascem livres e iguais e todos deveriam ter os mesmos direitos. Isso é que é igualdade e isso está previsto nas declarações de direitos humanos, na nossa Constituição. Portanto, deveria ser evidente que todos teriam acesso aos mesmos direitos. Mas, na realidade, isso não acontece. Isso não acontece porquê? Porque há toda uma história de diferenciação que acaba por levar que determinadas populações tenham acesso, na prática, a menos direitos e a menos oportunidades de realizar o seu completo potencial como ser humano, como pessoa. Isso baseado em distinções diversas. Nós temos distinções baseadas na raça, na orientação sexual, na pertença a um ou outro grupo, e essa questão, portanto, de género, e mais especificamente aqui trazendo a questão de género para a distinção entre mulheres e homens, não é? Embora não se restrinja aí, trazendo para aqui também é a definição de que há direitos que as mulheres não poderiam aceder, historicamente falando. Há toda uma história por detrás que podemos desenvolver mais à frente, mas isso leva a que as mulheres têm tido menos oportunidade de desenvolver o seu potencial por inteiro. E então é aí que entra o conceito da equidade. Para promover a igualdade, que deveria ser natural e está, portanto, reconhecida em documentos máximos legal, em termos legais, é preciso criar políticas que promovam a equidade, não é? Nós, ao oferecermos as mesmas condições para pessoas que estejam a partir de um ponto de partida diferente, pode ser igual, mas nós estamos a introduzir um critério da desigualdade. Porquê? De forma negativa. Porquê? Porque essas pessoas que partem de pontos diferentes têm situações diferentes, têm vulnerabilidades diferentes, têm condições de vida diferentes, têm acessos diferentes, há facilidade de satisfazer uma ou outra necessidade e realizar o seu potencial. Então, o que é que nós precisamos fazer? Traçar políticas e criar condições, medidas que façam com que esse nivelamento seja diferenciado. Portanto, se uma pessoa parte deste nível e a outra pessoa está a partir de um nível superior, é preciso criar políticas que possam facilitar portanto, a progressão dessas pessoas que estão a partir de um nível inferior para promover a igualdade de acesso a oportunidades. E como se pode fazer esta promoção da igualdade de género? Bom, primeiro é preciso entender como é que surge essa desigualdade. E para isso temos que analisar historicamente a nossa cultura. Entender, entender como se forjam essas masculinidades, por exemplo, que quando falamos de violência, por exemplo, como é que forja essa masculinidade mais violenta? E por que é que essa masculinidade tem uma resistência em mudar? Então, por exemplo, eu vejo muito isso quando converso com colegas, por exemplo, perguntam, homens, vamos falar sobre masculinidade, novas masculinidades, mas se eu deixar de ser homem, o que é que eu vou ser? Que é uma pergunta básica, né, que as pessoas fazem na rua. E não se trata disso. Por exemplo, ainda existe uma grande dificuldade das pessoas perceberem que um homem, por exemplo, gay ou homoafetivo, continua a ser uma pessoa de sexo masculino e continua sendo um homem gay. Então, é toda uma construção em que o homem deve ocupar esse espaço de masculinidade hegemônica. E isso vai criar certas categorias sociais. Onde vai ter... Bruno, logo no início da sua intervenção agora, falou daquela masculinidade que é mais violenta e que tenta fixar nisso. E por que ainda isto existe, para podermos entender?
Bom, existem várias teorias. Uma delas, que eu me lembro agora, é de um teórico chamado Alan Ribeiro. Em 2015, ele dizia, nos escritos dele, em artigos, que o homem negro, que é a cultura cabo-verdiana, né? Influenciado pela colonização portuguesa, tende a encontrar o seu espaço onde ele pode usufruir da sua masculinidade, dos seus privilégios de ser homem, no seu corpo. Desde a escravatura, onde era uma força potente de trabalho e sexual, produção de mais força de trabalho. Então, desde essa época, ele tem uma ligação muito forte com a corporeidade e com a força e com a potência sexual. E isso ele questiona, no caso, e eu acho que é válido questionar isso, se essa exacerbação no aspecto físico do homem não afasta-o dessas questões mais intelectuais. E também nessa necessidade de se vincular melhor aos papéis sociais, que a ele é atribuído. Por exemplo, a questão do abandono parental, por exemplo, que tem a ver com essa questão de masculinidade também, tem a ver com a nossa... Mas isso é possível alterar? É possível. Então, essa é a questão. Então, a questão como promover esta igualdade de género? Exatamente. Então, a questão é que é preciso tirar a ignorância, digamos assim, para entender essas questões. Então, é construído socialmente. A masculinidade e a feminilidade são construídos socialmente. Isso é difícil as pessoas perceberem, mas é verdade. Tem todo um fator biológico, tem a questão da testosterona, da estrogênio, temos questões biológicas que nos diferem, mas a questão da construção da masculinidade, que é uma questão de identidade, tem a ver com o processo histórico. Então, se historicamente viemos formando e temos este destino que temos agora, onde temos feminicídio, temos tanta violência, quer dizer que podemos reconstruir, historicamente, novos seres humanos, pautados nos direitos humanos, num outro tipo de visão em termos de justiça, que seria exatamente a equidade. Se trazermos a equidade para a nossa realidade, podemos mudar essa desigualdade de género. Janice da Graça, portanto, o Bruno Delgado, o psicólogo, trouxe aqui alguns aspectos da questão da masculinidade, há muita gente que utiliza a expressão masculinidade tóxica. O Bruno utilizou a expressão mais violenta e a necessidade de promover a questão da igualdade de género e também a questão da equidade de género, que é a equidade em Cabo Verde, que é fundamental. Gostaria também de ouvir sobre isso. Se concorda, se acha que há outros aspectos mais a fundo que as pessoas que estão a nos acompanhar precisam saber como lidar com isso. Bom, eu estou de acordo com aquilo que foi dito e acho, no entanto, que há outros aspectos que podemos também trazer para a discussão. É claro que para solucionar um problema é preciso antes fazer um diagnóstico, não é? Qualquer intervenção pressupõe entender primeiro o que é essa realidade. Nós não podemos chegar a intervir numa realidade sem procurar perceber porque é que aquela realidade existe, como é que se formou e como é que as diversas portanto, forças da sociedade encaram essa dinâmica. E quando nós falamos no processo histórico que desempodera as mulheres, nós estamos a falar de diversos séculos de opressão. Séculos e mais séculos de opressão. Nós podemos encontrar esses casos já reportando, portanto, a Grécia Antiga ou o Antigo Egito, em que as mulheres eram vistas como propriedade dos homens. Isso agora parece um bocadinho descabido, mas as mulheres não poderiam votar. As mulheres não eram consideradas cidadãs de pleno direito, portanto, da polis, da nação. As mulheres não tinham direito a votar, as mulheres precisavam de autorização para movimentar, por exemplo, uma conta bancária para levantar dinheiro. As mulheres necessitavam de autorização para diversos aspectos da sua vida pública. Havia essa distinção, em que a mulher era remetida para um papel privado, que socialmente era considerado menor, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. Portanto, a responsabilidade da mulher era vista como sendo a responsabilidade, portanto, de procriar e de educar as crianças, enquanto que ao homem cabia o poder, em termos da sociedade, de gerir os desígnios coletivos da sociedade.
Portanto, o que é que nós estamos a falar? No fundo, nós estamos a falar de poder. E quando nós pensamos que nós estamos a falar de poder, é um bocadinho também evidente porque é que as coisas não mudam. Porque quando nós estamos habituados a um determinado nível de poder e adaptamos-nos àquela realidade e somos educados no sentido de que aquele poder nos cabe por direito, e nisso eu estou a referir historicamente, portanto, nessa comparação homem e mulher, aquilo que cabia aos homens. Cabia o poder, portanto, de fazer leis e de fazer com que essas leis fossem implementadas. Mas se as mulheres não estão representadas como cidadãs e não têm o direito de votar, não têm o direito de propor iniciativas, é claro que aquilo que são as medidas que são propostas depois não servem dignamente para as suas necessidades, tanto de bem-estar normal como de evolução e de atingir um melhor estado de vida e, portanto, de alcançar melhores oportunidades. Infelizmente, na televisão temos que correr mais rápido. Eu queria saber, por exemplo, observando para isso, vocês já disseram aqui a questão histórica, já sabemos disso, mas agora como promover esta igualdade de género sem estimular aquela separação entre homens e mulheres? E é nesse sentido, portanto, nós estamos a falar de uma questão de poder. E então, quando nós temos que, portanto, ter dois eixos estratégicos. Por um lado, a reeducação dos homens e, portanto, mostrar e perceber e desenvolver políticas e ações que consigam mostrar aos homens que o machismo também é negativo para os homens, é negativo para as famílias e para o desequilíbrio que se cria na sociedade, levando a uma situação em que não há confiança, portanto, entre os géneros e, portanto, nas famílias e na sociedade. Mostrar também que é algo que faz com que se perca recursos importantes de desenvolvimento das nossas sociedades e, por outro lado, o empoderamento das mulheres, não é? Fazer com que sejam implementadas iniciativas que realmente deem voz para que essas possam reivindicar os seus direitos, deveres e ter, portanto, o seu lugar na sociedade. Vamos ouvir o psicólogo também sobre isso, como estimular essa igualdade sem que não haja, né, esta separação, a igualdade entre homem e mulher, poder, esta luta de poder que ainda, de certa forma, existe na nossa. Certo. Existe e é difícil de combater. Começa desde cedo, começa na escola, nas escolas. Os professores têm que estar preparados para passar o conteúdo e para entrar em discussão com os jovens dentro da sala. Né? E eu vejo que existe um certo medo, também não só a questão do poder, mas também socialmente existe um certo medo que as questões de géneros vão influenciar na família ou vão desestruturar a família ou algo nesse sentido. Existe. Então é preciso que as pessoas entendam que é justamente o contrário. Quando as crianças começam a falar sobre essas questões desde cedo e começam a entender essas questões de cedo, param de reproduzir esses comportamentos estereotipados. Então, o que eu quero dizer é que também devemos partir de uma sociedade em que as pessoas são educadas para a criatividade e para a inovação também. Não podem só ser educadas para repetirem padrões e só de cópia e nesse sentido. Então, os professores também têm que estar sempre a dar uma repaginada, a pesquisar sobre esses assuntos e essas questões de género, em termos da sociedade cabo-verdiana, eu acho que ainda precisa ser feito muito mais. Precisa ser... E daqui a pouco, aqui no programa, temos duas questões para nós, que são fundamentais. Como é que a mídia pode contribuir para melhorar essa questão da igualdade e equidade de género? E também como educar para a igualdade e equidade de género. Como educar as nossas famílias, como educar as nossas crianças, a escola, a sociedade. Mas isso para daqui a pouco, porque agora vamos sair para a rua, porque nós ouvimos alguns cidadãos também a opinar sobre essa questão da igualdade e equidade de género. Não tem existido até agora, mas devia existir, porque os direitos tanto do homem e das mulheres são iguais, tanto em trabalho, a começar mulheres a ganhar muito pouco em relação aos homens, e não estou de acordo com isso, apesar de ser hoje uma reformada, mas pronto, os tempos eram outros. Eram outros, mas continua sendo, e em todo o lado
em todos os países que estão dependentes praticamente das Áfricas, continuam a fazer o mesmo. O que você acha que é preciso fazer aqui para melhorar esse tipo de situação? Onde é que a mulher e o homem podem usufruir dos mesmos direitos, mesmas regalias, mesmos salários, mesmos posicionamentos? Bem, nesse aspecto, acho que deve haver o bom senso. Bom senso em primeiro lugar. E tem que haver respeito. Respeitar as mulheres quando vão pedir um emprego, porque às vezes são compradas e não é isso que as mulheres pretendem. A mulher pretende ter salário igual ao homem, mas honesto. E também, claro que mulheres também têm que ter seus deveres de cumprimento e saber estar. Porque a sociedade é preciso saber estar. Se a pessoa não sabe viver numa sociedade, é complicado haver essas igualdades. Ele é uma questão, chamamos assim, fundamental para a nossa sociedade. Porque se nunca tiver igualdade entre homens e mulheres, realmente nunca te conseguir alcançar um bem comum para a sociedade, né? Vamos dizer você assim. É que ainda mais em pleno século XXI, que devia existir alguns tipos de discriminação, em relação à igualdade de oportunidades na empresa, salários, este tipo de coisa assim, em relação entre o homem e a mulher. Entender que entre homem e mulher existe igualdade em todos os géneros. O aspecto importante é respeito, de ambos os lados, né? Quando existe respeito, tem grande chance de ter uma sociedade equilibrada, que é fundamental. Em primeiro lugar é aquela questão de construção de famílias e de uma sociedade mais saudável, digamos assim. É importante e tem igualdade de género, e mesmo sabendo que nós está vendo de uma cultura machista, digamos assim, é importante mesmo para a parte masculina bater a entender qual é que é essa questão de igualdade e equidade de género. E como é que a escola e famílias podem ajudar nisso? Bom, a escola pode ajudar-nos nisso relativamente à introdução de algumas disciplinas de falar sobre género e igualdade, né? E mesmo não tendo disciplina, não poder também ter profissionais lá dentro que podem sensibilizar alunos, né, na escola, né? E pais também nos aspectos, e principalmente pais, porque nós pais cabo-verdianos temos mesmo uma educação lá de fundo, né? Mesmo para poder ter bagagem para educar as crianças que está a expender hoje em dia. Começar a ensinar desde lá de pequenino que nós tudo é igual e nós tudo tem direitos iguais. Família e escolas têm um papel muito importante, principalmente família. Quando nós estamos na casa, por exemplo, se botei lá um homem e uma mulher, né? Os filhos, e aquela mulher acaba para fazer mais deveres de casa do que aquele homem. Lá a boca tita contribui para a igualdade de género. Aquele jovem já também está a criar aquela ideia que aquela mulher deve fazer tal coisa e ele que deve fazer. Okay? Então na família ele tem um papel realmente muito importante, onde é que pais podem realmente começar a trabalhar a igualdade e equidade de género desde muito jovem, né? E na escola também, através de matéria, disciplina, de um certo modo, disciplinas cívicas, onde é que poder ensinar a jovens a importância da equidade e igualdade de género. Sensibilização, né? Coletiva, né? Para pessoas poderem sensibilizar nessa questão assim, que é bastante importante na nossa sociedade. E nós todos saímos a ganhar com isso. Porque, principalmente menininhas, sempre não tem aquela coisa que está a dizer menininhas, vou ficar na casa, tenho que cuidar de casa, e bois acho que estás mais sair. Diz menino, boté, bois sair, menininha, ficar na casa de brincar. Então já que pais também têm que começar a educar, que às vezes isto a dizer, quando a menininha sai na rua, roupa pequenina, não, ele te provocar, não. Vou te educar o filho de que ele tem que respeitar uma menininha que podia ser irmã, ser prima, modo que bota querer pelo respeito dentro de casa. Então acho que isso é muito importante, tanto para pais e como para nós jovens também, não basta aprimorar mais e basta procurar saber, não só já nos pais educar-nos sobre essa questão. A escola tem um papel muito importante, a começar para os pais, porque uma boa criação de casa, feita em casa, essas pessoas terão uma criação boa. Agora, quando os pais não puxam para os filhos
e deixam os filhos um bocado à toa, isso também não é conveniente para a sociedade. É programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre igualdade e equidade de género. Já sabe, também daqui a pouco vamos abrir a nossa linha para você dar a sua opinião neste programa. Bruno Delgado, enquanto psicólogo, ouvimos aqui algumas pessoas na rua, cada um a dar a sua opinião, a falar de vários aspectos, e muitas pessoas também começaram a entrar no assunto também educar para igualdade e equidade de género. As pessoas se concentraram na escola, na família. O que é que teria a dizer do que ouviu? Gostei muito do que eu vi. Acho que foram muito bem colocados os participantes, né? Uma coisa muito importante é, desde cedo, a socialização das crianças. Não separar o que é de masculino, o que é de feminino. E são coisas simples que, no início, parecem superficiais, mas que são muito profundas. Por exemplo, não se trata só de o menino pode vestir rosa e a menina azul. Não se trata só disso, é questão de entender que começa nessa separação, disseste, do masculino e do feminino, e depois isso vai aumentando essas desigualdades de poder. E também uma coisa que eu fico sempre a repetir é que os homens precisam perceber que a masculinidade são vários matizes. O que é que eu quero dizer com isso? Uma pessoa pode ser masculina, muito masculina, e não reproduzir violência. Ou uma pessoa pode ser menos masculino, por exemplo, e reproduzir violência. Então, essa questão da violência precisa ser identificada dentro da masculinidade e observada. E convém também dizer que falamos sobre essa questão de meninas e meninos, e é preciso também educar as crianças para as questões de diversidade. Diversidade de relações homoafetivas. Então, é preciso que na escola e em casa, mas geralmente em casa é mais difícil porque as pessoas vêm repetindo sempre, mas o professor tem sim uma responsabilidade de aprofundar mais nessas questões de educação. Então, é preciso que os professores também tenham essa curiosidade e essa vontade para falar com as crianças sobre qualquer aspecto. E outra coisa é como os pais, principalmente os pais, eu digo as mães e os pais, né? Mas principalmente os pais, essa questão do afeto com os filhos, esse distanciamento que tem entre o homem, o pai, né? O pai e o filho, isso acaba desenvolvendo certas questões que depois vão criar essas configurações de violência. E também, impressionante, eu atendo pessoas que sofrem de PBG e eu percebo o quanto essa questão da vulnerabilidade das pessoas, a situação de pobreza que vivem, está totalmente relacionada com essas categorias entre masculino e feminino. Entre, por exemplo, geralmente, o que é que quer dizer? Geralmente as mulheres que estão numa situação de pobreza bastante avançada têm companheiros que são bastante machistas e bastante violentos. Então, tem uma relação entre gênero, violência e pobreza. E tem também os marcadores, sim, estão interseccionados, né, entre gênero, raça e etnia também, né? Em Cabo Verde. Vamos ouvir também a Janice da Graça. Eu gostaria também já de logo entrar naquela questão como é que a mídia, a comunicação social, de uma forma geral, pode melhorar a igualdade e a equidade de género. Ok, obrigada. Eu queria destacar o nível das comunicações feitas, das participações. Achei muito interessante que as pessoas sentem uma grande sensibilização e preocupação com essas diversas questões. Acho que o nível de participações foi muito elevado. Chamou-me particular atenção o primeiro comentário. Porquê? Porque ela diz que há muito por se fazer, que ainda não chegamos lá. E eu acho que é importante que nós tenhamos essa consciência, porque, por exemplo, a ONU Mulheres retirou-se do território cabo-verdiano. Porquê? Porque consideraram que nós já atingimos, portanto, uma grande evolução naquilo que diz respeito à equidade de políticas de equidade e, portanto, estamos em direção à igualdade de géneros. Porquê? Porque não temos situações de mutilação genital feminina, nós não temos situações de casamentos forçados, se nos compararmos, por exemplo, com aquilo que é a sub-região africana.
Mas essa senhora traz aquilo que eu acho que é muito pertinente e importante de nós verificarmos e termos atenção, que é a questão do assédio sexual, por exemplo. Ela fala de que as mulheres querem sim oportunidades iguais, mas não querem ser compradas. Eu acho que isso é um aspecto importante a ter-se em conta, porque o que fica desse residual, daquele desequilíbrio de poder, de que eu tenho direito a isto, quando nós vamos mudando as leis, mas as leis ainda não mudaram a mentalidade. Então, nós temos estes dois caminhos, mudamos a mentalidade e mudamos a lei, mas também mudamos a lei e a mentalidade vai mudando. Então, quando nós já promovemos leis de igualdade e de paridade de género, nem sempre essas leis ainda mudaram a estrutura social. Isso vai acontecendo com a educação, com o reforço e aqui trazendo a educação, também falaram na educação, é importante educar para ser humano, educar os homens e as mulheres para ser humano, não é? E trazer essa ideia de que nós estamos aqui para nos relacionarmos uns com os outros. Então isso vai levando um tempo, porque isso depois tem que ser passado de geração para geração, de contexto para contexto, e então como é que nós realmente podemos educar? Fazendo esse paralelo com a pergunta seguinte, que tem a ver com como é que a mídia pode ajudar. A mídia é um espaço privilegiado portanto, de amplificação da voz das pessoas. Nós temos a rádio, nós temos a televisão. Foi recentemente publicado qualquer coisa em relação à percentagem de pessoas que assistem a televisão e que ouvem a rádio. Não tenho aqui os números, mas é uma forma de maximizar a voz. Uma mensagem que é aqui passada entre nós dois é completamente diferente de uma mensagem que é passada, por exemplo, se não houvesse aqui, obviamente, uma câmara e nós estivéssemos em televisão. É completamente diferente de quando nós falamos através da televisão, quando nós falamos através da rádio. Então, a mídia tem esse poder de amplificar a voz. Portanto, a mídia pode criar espaços para dar voz às pessoas que de alguma forma estão a ter os seus direitos negados ou violados, ou de alguma forma estão a ser, portanto, não têm espaço para ser tudo aquilo que poderiam ser. Então, a pessoa que tem acesso a meios de comunicação e pode realmente falar a sua verdade, está a comunicar com outras. Então, as pessoas que de alguma forma estão a sentir os seus direitos violados, não se sentem tão sozinhas e podem sentir que há uma rede de pessoas com as mesmas problemáticas, podem se rever, portanto, em histórias que são contadas, podem receber informação e educação para desenvolvimento das suas competências, naquilo que eu anteriormente falei, por exemplo, empoderamento pessoal ou mudança de crenças limitantes que podem levar a determinados comportamentos. E creio que temos Dionísio Gomes, do Fórum CV, também está connosco na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Dionísio, nós gostaríamos também que trouxesse a sua contribuição para este programa. Eu sei também, que é a presidente do Fórum CV, que é essa ONG que está a promover e que o programa também agora associa-se para ajudar também a ampliar e também a contribuir para a educação, porque este é um programa educativo, que é voltado para as famílias e isto é importante para as pessoas terem na mente, também terem no seu dia-a-dia a questão da igualdade e a equidade de género. Sim, esteja à vontade. Sim, nós agradecemos por esta oportunidade e permita-me só retificar. Sou Pereira, em vez de Gomes. Pereira, sim. Pereira. Peço desculpas. Não é grave. E gostaria aqui de felicitar a Leir e felicitar a televisão Cabo Verde por este trabalho em curso, que já vem de longa data e praticamente nos habituou já a estas abordagens, mas felicito mais uma vez por este belíssimo trabalho. Nós agradecemos. Os painelistas que acompanham no programa, pela forma pedagógica, eloquente e muito clara, como estão apresentando, de facto, pontos de vista e que ajudam as pessoas a entenderem as coisas e a se posicionarem relativamente à matéria em apreço. Do nosso lado, relativamente ao Fórum Cabo-Verdiano da Sociedade Civil, nós, desde a fundação do Fórum, procuramos respeitar já a questão
do género na composição dos órgãos sociais, fazendo com que isto figure já nos próprios estatutos do Fórum. E numa das comissões temáticas especializadas, nós temos a matéria da igualdade e da equidade do género como matéria central, e não é por acaso que figura logo no nosso primeiro projeto que está sendo implementado e apoiado pela Embaixada Britânica, baseado no Senegal, mas também acreditado na Praia, e que, digamos, nos tem levado a mobilizar alguns atores sociais para que esta matéria seja, de facto, tida sempre presente. Eu subscrevo, efetivamente, que a educação é a chave. Portanto, estas abordagens não têm impacto por decreto. Tem de ser pela educação, pela influenciação em matéria de atitudes e comportamentos, a começar pelas nossas casas, por nós outros já de fios de cabelo branco que fomos educados numa outra geração. E, por conseguinte, ainda temos alguma resistência relativamente à aceitação de determinados fatores. Porquê? Porque, por exemplo, da minha geração, sempre nos diziam: olha, a zona da cozinha não é lugar para homem, sai daqui. Portanto, este trabalho de arrumos e de arranjos da parte do doméstico, quartos e outras, é trabalho de mulher. Portanto, para nós outros dava-nos até um jeitinho, porque era momento da gente aproveitar para ir jogar a bola e fazer outras coisas e deixar as miúdas trabalharem, as nossas primas e irmãs, e à hora da refeição somos chamados e a gente está ali como reisitos que vão comer, mas depois para cuidar da louça que deve ser lavada e outras são as meninas, irmãs, primas, mães que cuidam. Portanto, hoje estamos noutros tempos e é fundamental esse alinhamento. E, felizmente, como aqui se referiu, um dos fundamentos que justificaram a saída da ONU Mulher de Cabo Verde, pelas conquistas, pelos avanços conseguidos ao nível nacional. Entretanto, estamos neste momento, e aqui permitam-me fazer uma chamada de atenção, tenho procurado, nas oportunidades que tenho tido, tenho procurado chamar a atenção para um problema que, a breve trecho, poderá vir a afetar Cabo Verde, que é o facto da negligência que se vai tendo com os rapazes, com o excesso de atenção que se vai dando por causa dos projetos, sobretudo da União Europeia, das Nações Unidas e de muitos organismos internacionais, colocando no centro a figura feminina, na perspectiva da análise daquilo que existe na maior parte dos países em que a parte feminina está em situação de desvantagem, e procura-se, de facto, algum esforço de promoção de alguma equidade, oferecendo as mesmas oportunidades. Contudo, no caso de Cabo Verde, nós já estamos a ter situações extremamente preocupantes em relação à situação e à atenção que se vai acordando aos rapazes. Há mais delinquência da parte masculina, rapazes, mais abandono escolar, menos sucesso escolar, menos dinâmica empreendedora no campo económico. Portanto, as estatísticas já nos apontam o peso, ainda que seja no comércio, no negócio, no campo da informalidade, mas é a predominância das mulheres. Em matéria do emprego, igualmente, ainda que tenhamos de reconhecer alguma diferenciação existente em alguns setores em matéria de rendimentos. Mas, ao falarmos de equidade, temos de ter algum cuidado. Dionísio Pereira. No sentido de não haver desequilíbrio da balança. Nós agradecemos a sua participação. Infelizmente, temos mais pessoas que vão querer participar. Ainda temos neste momento só mais 12, 13 minutos de oportunidade para as pessoas poderem participar. Agradecemos mesmo a sua participação neste programa e muito obrigado. Nós é que agradecemos pela oportunidade e vos desejamos, portanto, a continuação de um bom programa. Muito obrigado. Ele trouxe aqui um elemento que eu gostaria de um breve comentário. Infelizmente, já tinha dito isso a Janice Graça, vou ter de dizer novamente. Em televisão nós não temos tempo à vontade para debruçar sobre alguns aspectos. Ele trouxe aqui a questão dos rapazes, que é necessário ter atenção a isso. A delinquência é praticada essencialmente ou mais pelos rapazes, o abandono escolar pelos rapazes, insucesso escolar nos rapazes também. Eu gostaria que a Janice da Graça observasse para isso rapidamente, depois o Bruno, para nós ir atender a próxima pessoa que já vai estar em linha. Eu acho que é uma questão muito pertinente e acho muito interessante que tenha sido trazida.
quando mais à frente, antes no programa falei da questão de como mudar a situação em relação à desigualdade de género, falei nesses dois eixos. Portanto, intervir junto das mulheres, intervir também junto dos homens. Porque o machismo e sociedades patriarcais não prejudicam apenas as mulheres. Nós temos já também a situação dos homens. O homem não pode chorar, portanto, não pode manifestar emoções. Então, está prejudicado também na sua gestão emocional, dos seus recursos emocionais. Isso também pode levar a comportamentos mais violentos que podem levar à delinquência. Nós temos também a situação de que o homem é que tem que prover para a família. Muitos homens também, em algum momento, podem ter dificuldade, portanto, de exercer esse papel e não sabem se está certo ou não sentirem medo, se está certo ou não sentirem depressão ou pedir ajuda. Então, quando nós falamos de situações de desigualdade de género, nós não estamos a falar só de um problema de mulheres. A situação de desigualdade de género é um problema da sociedade toda, da sociedade como um todo. Porque isso depois afeta os indivíduos, independentemente de qual é o género, e as famílias e, portanto, a sociedade no seu todo. É preciso cuidar desse todo. Bruno, delegado também. Eu concordo com o que a Janice falou e só queria acrescentar que isso demonstra, né, como esse marcador de gênero atravessa todo o processo de construção de identidade do ser humano. Né? E isso vai influenciar exatamente quando falamos sobre jovens que abandonam a escola ou que são violentos no seu meio social, como thugs, tem estudos sobre isso em Cabo Verde. É importante realçar como a socialização masculina pode estar pautada no que é dito como uma masculinidade tóxica. E, então, nesse sentido, é necessário reaprender a socializar, que é um processo que deve passar pela família e na escola. Educação. E temos já Josimar Oliveira em linha, portanto, uma telespectadora. Boa tarde. Sim, boa tarde. Não está gostado de ouvir você comentário e também se tiver alguma pergunta que é para os nossos convidados. Mesmo que eu falar a questão de igualdade de gênero, dentro de capacidade, porque nunca te consegui perceber muito bem. Josimara, estava a conseguir mudar de posição, talvez naquela zona onde é que está, te muda bafado, nunca te consegui perceber muito bem. Como? Fala mais próximo do telefone. Está a falar a vocês. Igualdade de género, não tem capacidade. Igualdade de género, o que é que fazer? Eu nunca consegui perceber. Igualdade de género, tem capacidade de saber. Porque igualdade se fazem e balança, mas voltou para praia, polícia e com filho. E um jovem tem 30 anos e que estuda, e que tem um futuro mais assim. Mas esta pessoa fala na São Vicente, podia-se saber. Mas é que não podemos escrever para não fazer igualdade de género, possibilitamos a não ter um futuro. Também, Josimar, a não registrar a preocupação muito dessa, nossos convidados estão conseguindo dar algum luz, está bem? Sim. Nós te agradecemos a tua participação, muito obrigado. E força. Mas é escola sozinha, adulto. Muito obrigado pela participação. Janice, será que é possível? Tinha um bocadinho de ruído na comunicação, se podia repetir-me a pergunta, porque nunca consegui apreender bem. Pronto, ele fala sobre algo que está na linha, mas o que quer dizer, pronto, ele fala da desigualdade, mas ele pensa mais na desigualdade entre as ilhas, né? E quem está ali na São Vicente, mesmo sendo mulher, foi mais prejudicado do que, por exemplo, se uma mulher que está na Ilha de Santiago, na cidade da praia. Ok. Naturalmente que a gente tem situações de desigualdade mais profunda em zonas que de alguma forma estejam mais distantes de centros de oportunidade. Naturalmente que em zonas mais rurais ou qualquer zona que esteja mais distante, onde é que haja mais oportunidades, tem maior desigualdade. Então, o que a pessoa, para a pessoa, o que é a solução é procurar essas oportunidades, não é? Sempre tem algum foco de oportunidades, sempre tem algum espaço onde é que a gente pode educar nós mesmos e desenvolver nossas competências e procurar
alargar nós próprios a competência de abraçar oportunidades que podem surgir, de localizar oportunidades, de procurar estar mais próximo de oportunidades. E é claro que poderes públicos também têm um papel importantíssimo, que é no sentido da descentralização de oportunidades e promover uma atenção para situações que realmente te bata formar devido a uma bola de neve de investimento, se não te criar maiores condições de capacitação no espaço, não te criar maiores condições de oportunidades em termos de financeiros no espaço, não te vai criar maior potencial de investimento do cidadão, que depois também te vai investir mais e que o desenvolvimento se torna em bola de neve, enquanto que outras localidades podes mirrar. E que as localidades te desenvolver demasiado, depois ele tem que eclodir em forma de conflitos sociais, em forma de delinquência. Então é preciso sim fazer uma distribuição mais equitativa para dar oportunidades a todos, para o crescimento ser mais sustentável. Psicólogo Bruno Delgado, a sua leitura também sobre isso? Bom, eu não consegui entender muito bem a pergunta, mas o que me vem a mim é a questão, ela colocou muito bem, essa responsabilidade da pessoa procurar, já que sabemos que estando longe dos centros vai ter menos informações, então os sistemas de operação vão estar também mais estruturados. O que eu queria dizer é que é importante perceber, até falamos sobre mídia, que nós também não somos só frutos do que recebemos, da sociedade. Sim, do que recebemos em casa. Em casa e na TV, e quando falamos, por exemplo, até mudando um pouco de conversa sobre a mídia, existe uma responsabilidade também na produção de sentidos. Produção de sentidos na produção das subjetividades. De quem escreve a notícia. Por exemplo, uma notícia, de acordo com a versão apresentada, que pode ter várias versões, vai criar um facto que pode ser socialmente entendido como verdadeiro. Então, quem está na mídia, ou alguém, ou qualquer pessoa, é responsável pela criação de sentido que coloca na sua família, no seu meio e nas suas condições de oportunidades que vai criando também. Então, existe uma responsabilidade também da pessoa de se reeducar. Temos todos nós essa responsabilidade. Eu acho que isso tem que ser estimulado desde cedo para podermos quebrar essas barreiras sociais construídas socialmente e decorrentes desse processo histórico. Mas e como é que a escola pode atuar nisso? A escola também, já vimos a questão da família e a escola. Então, a escola pode atuar nesse sentido. Desde cedo, as crianças têm que começar a ter a capacidade de avaliar o seu meio. Avaliar o seu meio, avaliar o que é que está certo, o que é que não está certo, ter uma capacidade crítica para conseguir perceber onde é que se manifestam certas violências, esses regimes de operações, desde cedo. Para que, por exemplo, meninos, num processo de socialização entre eles, não estejam de acordo, por exemplo, com questões como o bullying, que tem a ver com masculinidade também, às vezes, masculinidade tóxica. Nem sempre, às vezes são meninas também, mas tem a ver. Então, é preciso que as pessoas, desde cedo, estejam estimuladas a quebrar essas barreiras de opressão. E para isso tem que pensar com a própria cabeça, tem que ir além do que é instituído socialmente, tem que pensar, tem que começar a criticar, tem que começar a sair das suas zonas para ir para os pontos onde tem oportunidades, onde podem ter acesso a mais conhecimentos. Os professores também têm que estar com muita motivação, porque precisamos de desenvolver seres humanos, principalmente nesse momento histórico onde temos tanta informação e tanto acesso, e o acesso a essas informações pode ser tanto positivo como negativo, em termos de internet, por exemplo. E quando nós falamos, por exemplo, de educação, já vimos aqui a educação formal, mas a educação informal, ou seja, aquela educação dentro de casa. Vamos pensar o que é que deve ser feito para diminuir essas desigualdades. Estas desigualdades, nós estamos aqui a falar de género. Né? Eu gostei muito de uma coisa que aqui o Bruno disse, que falou nessa questão de, portanto, produção de sentidos.
nós estamos constantemente a produzir sentidos, nós estamos constantemente a produzir mensagens e a repercutir essas mensagens. E eu acredito que isso de pensar pela nossa própria cabeça e procurar perceber o que é que nós estamos a emitir e como é que nós estamos a influenciar as pessoas à nossa volta é muito importante. E isso vai se ligar à questão da educação informal e não formal. Porque nós temos, na educação formal ainda não estamos no estado ideal, nós temos que reconhecer isso. Embora isso já tenha sido dialogado e falado há muito tempo, há coisas que se popularizaram nos discursos quando nós falamos de educação, como, por exemplo, a questão de ensinar a pescar em vez de dar o peixe, que isso tem a ver com empoderamento. Nós temos, há muitos anos que foi produzido um relatório no âmbito das Nações Unidas em que se fala da educação para o século XXI, ou seja, da modificação dos currículos e sobretudo, da estrutura e da perspectiva estratégica da educação. Então, foram abordados 4 pilares, que é, nós normalmente temos a tendência de centrar a educação no saber e no saber fazer. Isso tem muito a ver com aquilo que era pedido da educação antes, que era, portanto, produzir, formar, portanto, profissionais para produzir. Então, nós estamos focados no crescimento económico, mas foram apontados pilares que é importante desenvolver, que têm a ver com o saber ser. Portanto, educação da pessoa, educação para ser humano. E o saber estar com o outro, que tem a ver com a socialização, com a cooperação, com a convivência colaborativa. E é nesses aspectos que nós não estamos ainda a focar tanto como nós devíamos. E é interessante que numa das participações trouxeram essa ideia da importância da educação para a cidadania. Mas isso é algo que tanto é importante na educação formal, mas nesses contextos informais, como o Adair apontou, na questão da educação não formal e mesmo da informalidade, nós estamos sempre em interação com o outro. Nós podemos e nós aprendemos com tudo aquilo que acontece à nossa volta. E diz-se mesmo que nós somos mais ou menos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então, nós estamos em constante aprendizagem. Vamos agora para as considerações finais. Primeiro, o Bruno Delgado, para as considerações finais, tendo em conta este tema que estamos aqui a abordar, a igualdade e equidade de género. Em 20 segundos, o que é que diria às pessoas que estão a nos acompanhar e para terem mais atenção? Bom, muito obrigado pelo convite. Só para terminar, queria fazer mais um resumo, né? Em 20 segundos. Ok. A questão da masculinidade é importante, certo? Muito importante. Masculinidade, ou seja, é possível movimentar-se um pouco dentro da nossa masculinidade como seres humanos para uma masculinidade que pode continuar sendo masculina mesmo, mas sem violência. É preciso entender isso. E abrir mão da violência na sociedade. Isso vai além das questões de género, isso é uma questão de direitos humanos, é uma questão de entendimento e que vai a essa questão da justiça e da equidade. E, Genisa, graças Em 20 segundos é apanhar de onde fiquei na última questão. O importante é saber que nós todos temos um papel, independentemente de qual seja a nossa função social, o nosso espaço na sociedade. Nós todos podemos exercer liderança de transformação positiva, influenciando os nossos colegas, os nossos governos, os nossos companheiros, os nossos filhos. Então, nós todos temos um papel. E o importante em qualquer situação de promoção de igualdade será educar. Educar para ser humano, educar para estar com o outro. Isso será transversal, tanto em questões de género como qualquer outra desigualdade. Obrigada pelo convite. Eu agradeço a presença dos dois aqui neste programa Sociedade Aberta. Vamos ter que convidar o Bruno Delgado da próxima vez para trazer um outro tema mais ligado à questão da masculinidade e essa questão também de violência, que é um assunto extremamente importante que as famílias devem ter atenção, e nós agradecemos também a Janice e também o Bruno Delgado. Você já sabe, pode participar deste programa sempre que quiser, dando sugestões de temas, e pode rever este programa nas nossas plataformas digitais. Hoje falamos aqui da igualdade e equidade de género. Na próxima edição, ou seja, na próxima segunda-feira, que é no dia 4 de julho, véspera do Dia da Independência, um dia importante para Cabo Verde, vamos falar de LGBTI e das questões da família, ou seja, como que a LGBTI deve ser abordado dentro da família.